Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e hoje estamos aqui no nosso quarto bloco para falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Vocês já sabem a importância da gente debater esse transtorno, porque quanto mais a gente vai estudando sobre transtornos, mais a gente consegue evidenciar que não é normal alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas interações interpessoais. E é a partir do diagnóstico que a gente consegue sim ter uma percepção um pouco mais real de como algumas pessoas se comportam na sua vida. Obviamente, isso aqui não é um diagnóstico, mas a título de conhecimento é importante que a gente traga esses conteúdos para que as pessoas que talvez estejam passando por situações similares consigam procurar uma ajuda posterior, porque é através desses insights que a gente consegue expandir a mente de várias pessoas. É por isso que hoje a gente vai vir aqui para falar sobre disfunções interpessoais. Então, vem comigo pro vídeo. E hoje eu quero trabalhar com vocês 7 principais disfunções interpessoais quando a gente está falando desse transtorno. É importante que a gente traga esse conteúdo de uma forma simples para que diversas pessoas entendam a gravidade desse transtorno. Muitas vezes a pessoa convive de uma forma negativa muitos anos da sua vida sem se dar conta que ela pode procurar um tratamento que seja assertivo para sua doença. E não tão somente as pessoas que convivem com essa pessoa precisam também estar entendendo por que algumas coisas acontecem de determinada forma e saem do seu controle. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês então é algo que já foi falado anteriormente, que tem a ver com as relações intensas, mas bastante instáveis. Então, aqueles relacionamentos que começam já com todo aquele fogo, com toda aquela paixão, aquelas relações que acontecem de uma forma muito rápida, muitas vezes atropelando caminhos que precisam ser traçados e que, apesar de acontecerem de forma intensa, são extremamente conturbadas. Isso acontece principalmente em âmbito amoroso e é normal que esse transtorno seja percebido já na fase adulta, porque é nas relações amorosas que principalmente o indivíduo vai estar transparecendo esses comportamentos tão atípicos. Então, para vocês terem uma noção, essas relações instáveis, que são muitas vezes extremamente intensas, acabam se tornando agressivas, pode se tornar algo extremamente conturbado para a pessoa que convive com ela e coisas que são muito pequenas acabam se tornando coisas extremamente grandes. Então aqui a gente está pensando em uma pessoa que vai dar a ferro e fogo tudo que ela tem para fazer aquela relação ser funcional e dar certo, e a outra pessoa que quer ir um pouquinho com calma, que muitas vezes não entende a necessidade, a agilidade daquela outra pessoa de estar mergulhando tão a fundo na relação e não consegue se conter acerca disso. E num segundo ponto a gente consegue perceber que pessoas que sofrem de border tendem a ser desesperadas afetivamente. Essas pessoas vão sempre estar se sentindo rejeitadas, tristes, incapacitadas. São pessoas que não conseguem se perceber na sua totalidade, que visam um relacionamento duradouro com a outra pessoa, mesmo sabendo que essa relação é extremamente tóxica e muitas vezes abusiva. Ela não se permite sair daquela condição porque ela pensa que ela não vai conseguir ser feliz sozinha. Muitas vezes ela se coloca num padrão de vitimismo para tentar fazer com que aquela pessoa sinta pena dela. Então aqui a gente tem um leque de informações sobre pessoas que são dependentes afetivamente da outra pessoa. E mais uma vez eu quero reforçar, isso é muito mais comum que aconteça dentro de relações afetivas. Então mesmo em âmbitos familiares, de amizades, que isso acontece de uma forma mais sutil, a gente não vai conseguir ter uma percepção tão clara quanto na relação amorosa, porque é aqui onde a pessoa percebe que ela precisa do outro sujeito para conseguir se sentir completa. E é nesse momento que a gente consegue perceber como está distorcida as cognições, os pensamentos, os comportamentos e os relacionamentos interpessoais também. Aqui a gente vai entrar num outro ponto que tem a ver com os comportamentos extremamente impulsivos também dentro das relações. São pessoas que não medem muito o que falam, o que fazem e acabam se destoando da realidade. Acabam prejudicando muito a pessoa que está ali junto, agindo de uma forma totalmente inconveniente, muitas vezes tendo falas desproporcionais ao momento em que estão inseridos e também fazendo comentários muitas vezes maldosos, às vezes tentando caber dentro de uma situação ou então tentando ser aceita dentro de um contexto e depois revidando. Então essa pessoa, quando ela está no seu auge, quando ela está
está no pico de adrenalina dela, ela acaba perdendo todo o filtro. E isso acaba impactando de uma forma muito negativa todos ao seu redor. Um próximo ponto é a dificuldade que o sujeito tem em conseguir se relacionar com outras pessoas de uma forma consistente. Isso porque a autopercepção e a autoimagem dela é totalmente distorcida. Ela não consegue se ver na sua totalidade, não consegue ver suas qualidades, ou quando vê suas qualidades, ela consegue se colocar numa posição de fragilidade e principalmente de insuficiência. E é aí que a gente precisa perceber que nem sempre essa pessoa vai conseguir se sentir equilibrada. E é justamente nessa oscilação de humor, nessa questão de não conseguir se pertencer, se preencher, se autoconhecer, que a pessoa que sofre do border vai estar criando relações totalmente conturbadas e mais uma vez vai estar afastando. Aqui a gente pode ter até um exemplo em quesito dos ciúmes. Muitas vezes a pessoa cria um ciúmes na cabeça dela de uma situação que nem aconteceu, acaba gritando, criando toda uma situação, se tornando vítima daquela situação que só aconteceu na cabeça dela. E aí a pessoa, quando ela vai se defender, ela não entende o porquê que aquilo está acontecendo, ela não deu nenhum motivo para que aquilo acontecesse, mas mesmo assim a briga ela se torna constante até que chega no momento em que a pessoa se afasta, e não porque ela não gostou da pessoa ou porque ela não quer permanecer naquele relacionamento, mas porque já está tão desgastado o fato de não haver controle sobre esses comportamentos impulsivos e sobre essa questão da autoestima, criando situações adversas que a pessoa acaba desistindo da relação. Só que aqui a gente tem um outro ponto que acaba entrando numa linha tênue, que é a dificuldade em manter limites pessoais. Essas pessoas que sofrem do border muitas vezes não conseguem se sentir pertencentes de si mesmas, como eu já falei. Então elas vão criar em vários contextos a necessidade de ser aprovada por outra pessoa. E elas vão buscar da forma mais extrema possível essa aprovação. Só que a pessoa que sofre do border, ela não faz isso de uma maneira fácil. Ela gasta muita energia, ela demora muito para conseguir ter a habilidade de se tornar aquela pessoa que precisa da aprovação. Então isso vai gerando para ela um sofrimento psíquico extremamente grave, porque ela está fazendo aquilo de uma forma que não é natural e depois ela fica se culpando por estar vivenciando aquilo. Então para ela é muito sofrido, mas ao mesmo tempo ela vai estar sempre buscando ter esse controle de ser amada por todo mundo, de todo mundo gostar dela, que ela não vai conseguir colocar esses limites que são tão essenciais para que a gente tenha uma saúde mental. Um outro ponto aqui é a reatividade emocional. É comum que pessoas que sofrem do border não consigam estabelecer uma conversação assertiva, tampouco uma resolução de problemas que seja pacífica. Então essas pessoas tendem a explodir, a ficar extremamente irritadas, a se tornarem pessoas agressivas, no qual elas não tendem a ser fora desses momentos no qual elas perdem totalmente a conexão do real, e aí isso vai fazendo também com que as relações sejam extremamente caóticas, muitas vezes gerando atritos irreversíveis, tanto para a pessoa que sofreu, quanto para a pessoa que está tendo aquele ato. E por último, a gente vai falar sobre as tentativas de autossabotagem. Sim, essas pessoas tendem a sempre se autossabotar. E elas fazem isso com muita naturalidade para não precisar enfrentar as situações adversas que estão acometendo ao seu redor. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado para entender a situação dessas pessoas e também entender o quanto isso pode estar impactando de uma forma direta a pessoa que está convivendo com ela. Aqui a pessoa vai acreditar que em alguns momentos a vida dela está perfeita, em outros momentos a vida dela está horrível. E essa oscilação vai fazer com que ela também acabe não procurando a ajuda necessária quando ela precisa. Então ela só vai ir procurar ajuda quando ela vê que está no seu limite e não vai fazer o tratamento de forma correta. Isso vai acontecer dentro das relações também. Quando o relacionamento tá bom, tá muito bom, mas se o relacionamento ficar ruim, ela vai perder totalmente a noção daquilo que ela tá pensando, daquilo que ela tá sentindo e vai chegar ao limite dela. Então é importante que a gente tenha a consciência de todas essas características, o que leva esse indivíduo a chegar a esse momento, para que a gente consiga também criar um protocolo assertivo para o tratamento dessas pessoas. Cada pessoa vai responder de uma forma diferente ao tratamento do border, então a gente não vai conseguir utilizar as mesmas características de condicionamento para todas elas. Por isso que é a importância
da terapia é tão grande nesse momento, porque aqui a gente vai avaliar todo o caso, quando começou, por que começou, quais são as circunstâncias que estão sendo colocadas em risco dentro desse processo e colocar então um plano de ação. A terapia não precisa ser para sempre, ela vai ter um acompanhamento que muitas vezes pode ser um pouquinho mais distanciado, não precisa ser aquelas sessões extremamente rígidas aqui dentro da comportamental, que é a abordagem que a gente utiliza, mas obviamente sempre vai haver a necessidade de um acompanhamento profissional, justamente por não ter uma estabilidade nas suas emoções, o que pode gerar vários prejuízos, não somente para a pessoa, para as pessoas que convivem com ela também, e isso pode levar uma vida muito triste, muito frustrada e muitas vezes criar empecilhos de conquistar âmbitos profissionais, uma família saudável, dentre outras características. Então, o que vocês precisam entender é que o border, apesar de ser um transtorno mental, ele pode sim ter um tratamento assertivo e a pessoa viver normalmente. Só que para isso acontecer, essa pessoa precisa ser instruída a fazer o protocolo de uma forma correta, tanto no âmbito da psiquiatria quanto no âmbito da psicoterapia. A comportamental sempre vai trabalhar a mudança de hábitos, de pensamentos, de comportamentos e o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, aplicando algumas técnicas específicas de acordo com a necessidade de cada caso, a gente vai conseguir ter uma melhora significativa em todo o processo. E se você gostou desse vídeo, já quero te convidar a curtir, deixar um mega comentário carinhoso se fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, sugestões, feedbacks, tudo que você acha que seria relevante compartilhar comigo, vou ler com muito carinho, com certeza, e também já se inscreve no canal, assim você me ajuda a crescer e vai poder receber outros conteúdos assim como esse. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.